Bom, moçada, estamos aqui com mais um convidado espetacular, o Daniel. Conheço ele de faz tempo aqui. Ele tem um dos currículos mais invejáveis, principalmente para quem é startupeiro, quer entrar para startup, etc. Então, o bichinho aqui, para vocês terem uma ideia, já passou em várias posições sênior na área de CX, pela Uber, Rappi, iFood. Por mais que Porto Seguro não seja tech, cara, o que eles fazem de Customer Experience é fantástico, tem uma baita cultura de experiência do cliente lá. Loft, e hoje ele é Head de Customer Experience Brasil daqui. Então, é a daqui, para quem não conhece, é uma empresa que faz basicamente aquela logística de produtos que você precisa de última hora, mercado, etc. Putz, faltou não sei o que aqui em casa, e a entrega é em, tipo, sei lá, 10, 15 minutos, muito rápido. Então, estão presentes em algumas cidades aqui do Brasil. Tenho certeza que tem planos grandes para expandir no Brasil inteiro. Dani, bem-vindo aqui, cara. Obrigado de estar aqui com a gente, topar o papo. Super obrigado aí pelo convite, Ian, super obrigado pela lembrança. É um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando aí os causos e histórias de CX ao longo aí desses anos de jornada. Cara, eu tenho certeza que vai ter muito, porque todo mundo que trabalha em startup tem causas assim de se abre e só desenrola o negócio. Com certeza. Dani, vou te começar com uma pergunta aqui bem interessante, que você não nasceu na área, né? Então, muita gente que está na área de CX, a liderança, pô, nasceu e cresceu. Se não foi entrar como analista mesmo, pô, logo entrou como supervisor, como coordenador, foi algo relativamente rápido na carreira. Você foi consultor antes. Cara, conta um pouquinho, da onde que veio essa mudança e como é que isso joga para você? Por que isso tem funcionado para ti? Com certeza, acho que vai ser um prazer contar aí dessa vivência, no mínimo curiosa, né? No mínimo diferente dentro desse circuito de CX. Mas sim, eu fui consultor, né, de empresas de estratégia e gestão aí durante os 10 primeiros anos da minha carreira. Então, comecei ali logo como estagiário na consultoria, né? Fui até o papel de Senior Engagement Manager, né, em algumas consultorias aqui no Brasil. E durante esse tempo, cara, acabei fazendo de tudo quanto é um pouco, né, em termos de projetos, desde projeto de estratégia de entrada de mercado, valuation, etc., até projetos bem pé no chão de operação, projetos de redesenho de processos, implantação ali de escritório de projetos, entre outras coisas. E eu acho que uma das vivências mais interessantes, e eu vou conectar isso depois com o CX, tá? Uma das vivências mais interessantes foi ter tido uma exposição muito grande a diferentes tipos de indústria, a diferentes tipos de cliente, desde de clientes menores, né, empresas familiares, até conglomerados multinacionais, etc. E ter que surfar naquela onda, ou seja, entender o que acontecia naquela indústria, quais eram as principais prioridades, a dinâmica daquele negócio, como funcionava a liderança, os tomadores de decisão, e, claro, né, conseguir entender do tema que eu estava trabalhando ali naquele projeto, e também era um tema que variava bastante. Né? Acabei tendo um foco, um viés maior em operações, mas também cobri toda essa parte de estratégia que eu comentei. E aí eu acho que o grande aprendizado foi conseguir jogar em várias posições, em vários contextos e se adaptar, né? O famoso se vira nos 30, tem um problema para resolver, vamos mergulhar, vamos estudar, vamos aprender e vamos dar um jeito de achar, encontrar caminhos, né? E aí, durante esses 10 primeiros anos, eu acabei gostando bastante desse desafio, dessa vivência, né? Desse ritmo de construção das coisas. E aí, né, quando chegou em 2016, eu comecei a ver bastante o que estava acontecendo no mercado de startups aqui no Brasil, né? Então, você tinha um contexto mais desafiador geral na economia, mas você tinha vários unicórnios, empresas brasileiras crescendo, conseguindo captar, que era uma coisa que anos anteriores era muito mais difícil de acontecer. Eu acabei sendo fisgado, né? Tinha vários amigos já em circuito startup, empreendendo. Acabei sendo fisgado, mordido por esse bichinho. E no final das contas, né? Eu acabei aplicando para diversas startups que estavam aí no mercado, que estavam no circuito. E no final das contas, conforme eu fui avançando nos processos seletivos, acabou surgindo a oportunidade de ir para a CX, né, para a parte de Community Operations, atendimento e suporte. Então, o que eu posso falar com relação a isso?
não foi uma trajetória que eu comecei lá na faculdade, no início da minha vida profissional, puxa vida, quero atuar em CX, nasci para isso, etc. Mas foi uma coisa que ao longo do caminho, né, eu fui aprendendo a amar, fui aprendendo a gostar e fui começando a entrar no circuito. E eu acho que dentro dessa questão, a vivência em consultoria ela foi muito positiva, porque ela me ensinou a ser flexível, ela me ensinou a me pautar na parte de dados, né, de fatos e dados, para poder resolver diferentes tipos de problema. E, claro, a questão de estruturar, organizar as coisas que têm que ser feitas, que têm que ser resolvidas. E aí, quando eu fui para a realidade de CX, eu vi o quanto isso podia ser usado de uma forma positiva, né, e produtiva dentro desse tipo de dinâmica. Porque se você for ver, hoje os times de CX acabam tendo, pelo menos na minha percepção e na minha vivência aí ao longo desses vários anos, acabam tendo um viés talvez até um pouco mais do ponto de vista de pessoas, a parte mais qualitativa da experiência propriamente dita, e às vezes fica algum gap, às vezes fica algum ponto ali um pouco mais aberto com relação à profundidade de dados, capacidade analítica, estruturação desses processos e conexão com os outros times. Então, para mim, né, essa mudança ela foi bastante interessante, porque eu vi que essa bagagem, que esse ferramental, né, que eu acabei ganhando ao longo desses anos em consultoria, acabava transplantando super bem para a dinâmica de CX. Porque no final das contas, por mais que a gente esteja falando de empatia, de acolher as pessoas, de resolver o problema do usuário, do consumidor, etc., também tem um lado bastante quantitativo em relação àquela operação, os resultados, a maneira como está funcionando ou não o atendimento, se o cliente está ficando satisfeito e qual que é o custo, né, de manter todo esse serviço rodando ali da maneira como estava desenhado. Então, quando você vai e transporta também essa bagagem, você acaba complementando esse viés e essa formação empática, humana, qualitativa, com essa bagagem de estrutura, de resultado, de números, e acaba ficando um jogo bem interessante. Tá? Então, que animal. Nesse sentido. Que animal, cara. Faz muito sentido o que você trouxe, né? Porque a liderança do CX que melhor vai, né, que mais tem impacto no negócio, não é aquela que tem uma ou que tem a outra, mas aquela que tem as duas, né? E o que Exato. você falou, né, sobre navegar junto com as outras áreas é mega importante, né? CX não faz nada sozinho, né? Precisa das outras pessoas, precisa influenciar. Muito bom. Esse é um dos pontos que eu mais tenho conversado, né, ao longo dessa vivência, que é exatamente essa. Eu acho que CX sozinho não faz verão, né? Então, eu acho que é o que eu sempre brinco, né? Quando você olha dentro de CX, esse guarda-chuva, que tem vários elementos, inclusive alguns elementos mais estratégicos, mas você isola a parte do suporte, cara, no suporte, onde todos os outros problemas e pontos de atenção que surgiram aí ao longo da jornada, da operação da empresa, eles acabam aparecendo para serem finalmente resolvidos. Então, aquele bug de pagamento que alguém tinha visto uma vez na vida, não tinha conseguido identificar e isolar, pois é, eventualmente vai ter aquele usuário, aquele consumidor que vai apresentar esse problema e o time de CX vai ter que acolher, tentar entender o que está acontecendo e pedir as ajudas. Eventualmente, se teve algum problema de promoção, a gente vai ter que bater na porta de growth, na parte de marketing, falar, ô pessoal, e aí, o que aconteceu? Foi uma configuração? E aquele calendário de promoções, onde é que está? A gente precisa saber de algumas coisas. E da mesma forma, né, isso serve para qualquer outro time, inclusive a parte de produto. Quando a gente fala, eventualmente, ali e recebe problemas, dúvidas sobre como funciona o aplicativo, como funciona o serviço, se eventualmente trava em uma tela, ou se eventualmente falta alguma informação que a pessoa gostaria de visualizar para poder cumprir uma determinada tarefa. Então, acho que quando você vai para essa dinâmica, Ian, você acaba precisando estar muito conectado aos demais times, e essa conexão também parte do pressuposto que você tem que conseguir permear esses times e falar a língua desses times. E a língua desses times não é, olha, tem esse consumidor que está atritado. Muitas vezes a língua é, olha, estamos com tantos casos dessa natureza, com esse tipo de situação, a gente investigou, a gente está achando que é isso, né? Como é que a gente se conecta, como é que a gente se organiza aqui para resolver a várias mãos esse problema e por aí vai. Então, quando você junta esses dois aspectos, o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo, né? A empatia e a razão, fica muito mais fácil de você construir essas pontes, fica muito mais fácil de você puxar esse relacionamento e conseguir resolver de uma forma organizada esses problemas. Acho que para a maior parte e eu acho que para a maior parte dos times de CX existe uma questão importante de mais do que ter voz, que eu acho que o CX tem voz, mas conseguir ter um canal
organizado, estruturado para poder acionar os outros times e também a credibilidade, né? Construir uma relação de credibilidade para outro time saber que quando você está pedindo aquela ajuda e você está trazendo aquelas informações, é porque você já fez aquela lição de casa, você não está só na emoção, você tem ali argumentos bastante relevantes e consegue até trazer informações que podem ajudar esse time a priorizar aquele problema dentro ali das N outras coisas que eles têm para fazer no dia a dia e nos seus respectivos roadmaps. Cara, isso faz muito sentido. E vou até construir em cima do que você falou aqui, né? Putz, eu influencio muito as pessoas, né? Basicamente o que você falou foi isso. Eu preciso influenciar, dados para mim é core, empatia com elas também. A daqui, cara, eu fico imaginando que deve ser um ambiente, como todo boa startup, cara, caótico. E a daqui por serem, cara, entregas muito rápidas, mais ainda, né? Porque qualquer coisa, a pessoa, se ela está esperando uma entrega em 10, 15 minutos, imagina quanto tempo ela está esperando um atendimento, ou o quão rápido um problema que está acontecendo não afeta a cadeia inteira, né? Com certeza. Dado que você está comentando, né? Me soa que está relativamente bem mais madura do que muita empresa, o estado de CX, né? Que no fim, o mais maduro possível é quando você já está ultra imbuído ali e conectado com todas as áreas e influenciando, sendo seu maior papel influenciando a operação, marketing, produto, etc. Cara, conta pra gente aí de um caso aí que você teve na daqui e falou, putz, ó, tá aqui, a gente estava com esse problema aí, através dessa, puxei esses dados, conectei com não sei quem, e mudou o jogo pra gente, conta aí. Olha, eu acho que vale a pena até dar alguns passos para trás para poder contar esse caso específico. Eu acho que a daqui tem sido uma vivência, uma experiência incrível, né? Muito gratificante para mim. E também eu acho que, se a gente para pensar, poxa vida, né? Uma empresa de entrega expressa de mercado é um baita de um desafio, né? E é uma coisa que se conecta muito com o momento do mundo, com o momento das pessoas, né? De estar cada vez ali com uma agenda mais puxada, as pessoas mais ansiosas e tudo mais. Então, acho que é um serviço super bacana, né? Disruptivo, para um momento importante aí do mundo e o contexto do dia a dia das pessoas. E eu acho que dentro desse contexto, né? Imagina, é uma empresa de 2 anos, então é uma empresa que, puxa vida, cresceu pra chuchu, né? Evoluiu pra caramba em 2 anos, fez uma trajetória de sucesso, uma trajetória de muita construção, muita entrega. E aí, quando a gente vem para o lado de operações, acho que também é um time fantástico, né? Tem muita gente boa, muita gente incrível ali para fazer a magia acontecer no dia a dia, conseguir pegar, conseguir entregar, conseguir garantir que a coisa funcione, né? Eu acho que ali o próprio diretor de operações, Rodrigo Maroja, um cara brilhante à frente das várias equipes, inclusive na qual o CX está inserido, né? Uma das equipes de operações. Eu acho que é um cara brilhante, super do bem, querendo construir. E aí vem para a CX, né? E o desafio que a gente teve especificamente dentro disso. Eu acho que, como qualquer startup, né, e qualquer dinâmica de construção, muita coisa faltava ali de ser amarrada, de ser construída dentro da área. O que eu quero dizer com isso? Acho que 2 temas legais que eu quero citar, né, para a gente poder chegar no nosso caso, acho que é exatamente isso, né? O primeiro é a própria questão dos dados. Então, quando eu cheguei, né, tinha muito da questão, poxa vida, como é que a gente vai acompanhar, como é que a gente está acompanhando a operação, etc. Né, tinha alguns pontos que ainda estavam sendo feitos aí, a atualização dos indicadores de uma forma mais manual e tudo mais. E dentro até do que eu tinha comentado mais cedo, de trajetória, de vivência e de acreditar bastante nessa parte analítica, para mim foi, acho que o primeiro grande desafio foi, gente, precisamos conseguir enxergar a operação de cima, precisamos conseguir enxergar os números e por aí vai. E aí, mais do que simplesmente eu sozinho começar a querer puxar relatórios, puxar dados e etc., meu trabalho foi conectar com outros times, conectar com o time de dados, conectar com outras equipes dentro da área de operações e falar, poxa vida, gente, né? O que a gente tem hoje, o que a gente consegue puxar hoje de informações, de dados, para poder enxergar a área de cima, para conseguir ter uma visão mais completa, né, da gestão de CX. Então, acho que esse foi um primeiro desafio interessante, muito na linha que a gente está conversando agora, tá, Ian? De conectar com outros times, de conseguir explicar o que era importante, o que a gente gostaria de acompanhar, o que a gente gostaria de medir. E, claro, né, foi um trabalho. Primeiro, da gente garantir que tinha os dados, depois, para garantir que a gente tinha as premissas, os critérios, aí também entrou em jogo pessoas incríveis que ajudaram a documentar todos os critérios, o passo a passo, a fonte das informações, porque, afinal de contas, né, ter um número é bom, mas ter aquele número
saber como esse número foi calculado e confiar no cálculo é melhor ainda, né? Na verdade, é fundamental para o trabalho que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, confiar naquele número, ter certeza da maneira como ele está sendo calculado. E esse trabalho foi feito a muitas mãos, discutindo o que tinha no banco, como a gente ia amarrar os números e tudo mais. E a partir daí, a gente começou a ter uma primeira versão de um dashboard. Posso falar que mesmo 6 meses depois, né? Esse é o tipo de coisa que ainda está em constante evolução. A gente passa mês, sai mês, a gente descobre, poxa vida, tem esse número que a gente queria acompanhar, agora tem esse número, agora tem esse outro detalhe, nesse deep dive que a gente gostaria de fazer para entender um pouco mais, e visões de time, visões de líder, né, visões de temas. Então, tem muita coisa nesse sentido para construir. E, de novo, né, eu acho que a parte legal e uma parte que dá muito gosto, assim, dá muito prazer de trabalhar, é que são muitas pessoas boas dispostas a ajudar. Então, a partir do momento que você tem essa disponibilidade, você consegue trazer essa demanda mais estruturada, né, o processo de construção ele acaba acontecendo também, porque vai conectar, o pessoal vai se disponibilizar para ajudar e por aí vai. Então, acho que esse foi um primeiro desafio nessa linha. E eu acho que um segundo desafio, que eu acho que é inerente a qualquer startup de tecnologia, né, qualquer serviço novo por aplicativo que usa muito a parte ali de dados, né, de tech para funcionar, que é a interface disso com o CX. O que acontece, né? Você, quando pega em atendimento, muitas vezes você tem ali o relato do consumidor do tipo, eu fui tentar fazer tal coisa, travou, ou eu não consegui concluir, eu não consegui concluir determinada etapa e tudo mais. E o que acontecia antes, né? Eu acho que no primeiro momento nós tínhamos uma interface, como você usou a palavra, acho que nesse caso até resume, define bem ali como é que era antes, um pouco mais caótica. As pessoas sim interagiam dentro, né, de canais, dentro do próprio Slack, etc., interagiam dentro de canais, e isso acabava não seguindo um fluxo muito otimizado. Imagina, né? Um time de produto, poxa vida, tem ali o seu roadmap, tem as suas sprints, tem a sua dinâmica de trabalho definida, e de repente começava a subir 1, 2, 3 perguntas, e às vezes, quando você olhava aí num período maior de tempo, perguntas repetidas, né, de orientações de coisas que já tinham sido explicadas, de passo a passo que já tinha sido compartilhado. E aí eu acho que o desafio a partir disso, Ian, foi exatamente conectar com o time de tecnologia, ouvi-los, em termos até dessa dor, né? A dor que CX estava causando com tecnologia, não é só os outros times que causam dor em CX, eu acho que CX também... Isso que é legal. Até por essa angústia, por essa questão de ter ali o consumidor na linha, né? O consumidor no atendimento, esperando, aguardando, reclamando, etc. Caso que apareça no Reclame Aqui, eu acho que o CX muitas vezes tem esse senso de urgência, mas às vezes é importante filtrar esse senso de urgência, conseguir organizar o pedido de ajuda, etc., e fazer essa lição de casa, né, de confirmar se já tem alguma orientação anterior, se já foi um caso parecido resolvido no passado e tudo mais. E a gente fez exatamente esse processo. Então começou a criar um fluxo de trabalho, ao invés de simplesmente pessoas, né, marcar pessoas ali nos canais e pedir ajuda, a gente começou a criar de fato um fluxo de trabalho para poder acionar tecnologia, né, o time de produto de uma forma mais estruturada, de uma forma mais assertiva. Então, a parte legal dessa questão é que o time de tecnologia estava super parceiro, super disponível para ajudar, já estava ajudando antes, quando estava mais desestruturado esse acesso, né, essa comunicação partindo de CX, e depois que a gente foi organizando essa interface, ficou muito mais rápido, muito mais fácil para todo mundo conseguir discutir, conseguir acompanhar ali em alguns checkpoints quinzenais a evolução desses temas, se tinha alguma coisa pendente, se tinha alguma orientação diferente, se aquela instrução que foi passada realmente resolveu o problema do consumidor, essa pessoa voltou falando, olha, seguiu passo a passo, aquilo não deu certo, ainda preciso de ajuda, e por aí vai. E no final, eu acho que a lição que a gente tira disso é saber pedir ajuda de forma organizada e saber que muitas vezes para você receber ajuda, você tem que estar pronto para receber ajuda. Ou seja, tem uma lição dentro de casa que você também precisa seguir na maneira de se organizar, na maneira de pedir, na maneira de consultar as informações, né, as orientações que já foram trocadas, porque no final das contas, né, construir essas vias de comunicação é importante, mas fazer isso de um jeito mais maduro, de um jeito profissional, de um jeito focado na resolução do problema, realmente é fundamental, é algo que eu vejo ainda como uma oportunidade a trabalhar nos diversos contextos de CX que eu passei ao longo aí desses vários anos. Pô, animal, Dani. E moçada que está escutando, eu vou pincelar aqui algumas coisas para vocês aqui,
que foram muito legais do que o Dan está trazendo, né? Muitas vezes a gente vai crescendo, né? E a gente não vai se estruturando a forma que a gente precisa de ajuda da galera. Então, o que a gente faz? O Dani falou, pô, manda no Slack. Imagina que você multiplicou em 10 vezes e em 6 meses o tamanho. Cresceu, a não ser que você tenha resolvido o problema, cresceu em 10 vezes o pedido que você teve ali. E aí, o que acaba acontecendo? Os dois times ficam frustrados, né? Porque o time que está pedindo ajuda fica frustrado, nossa, a galera só vem pedir ajuda, não sei o quê. E o time que está pedindo também, pô, eu peço ajuda, o cara não responde e tal. Então, você conseguir estruturar aqui definições claras de SLA de resposta para o outro time, ou seja, você definir a expectativa do que dá para fazer, explicar para o outro time por que isso é importante, é muito forte, é muito chave aqui para você conseguir evoluir. E muitas vezes você acaba até criando oportunidade, por exemplo, se for o time de tech, eu não ficaria nada surpreso se o Dani virasse e contasse, e além de tudo, porque a gente explicou o quão grave era isso, passou um mês e eles viram que era pouco esforço para resolver o problema de vez. Essas coisas acontecem porque você está, quando você se fala, você coloca todo mundo na mesma posição. Dani, cara, sensacional aqui. Eu vou migrar para um outro lado do CX, né? Porque com certeza. Por mais que a área de CX mesmo, o que mais impacta é isso, impactando operação, marketing, produto, você tem a parte do atendimento que você pincelou aqui um pouquinho, né? Claro. E essa parte operacional hoje, ela ainda é junta, né? Tem empresas que é separado o operacional do estratégico, mas na maioria não é. Vou dar o mesmo contexto. Cara, deve ser sinistro como é caótico o ambiente aí. Porque se você cresce pra caramba, tem uma demanda mega rápida, feature lançando o tempo todo, e aquela pegada, né? Tem que lançar rápido mesmo, e às vezes acaba dando uma coisa ou outra, acaba dando. Deve ser uma coisa de louco. Como é que você lida com isso? Quais são os problemas principais que você tem hoje, dado todo esse contexto no atendimento, cara? Olha, com certeza esse é um ponto bastante importante para considerar. Tem uma parte que eu acho que é super legal, para mim até diferente das outras vivências, né, das outras experiências que eu tive em startups, que até pelo background dos fundadores, né, também convivência em consultoria, etc. Eu acho que são muitas pessoas preocupadas em construir para a perpetuidade, pessoas que gostam de estruturar, de fatos e dados. Então, tem uma coisa que é fantástica, que é exatamente essa preocupação de amarrar as pontas. É claro que no ritmo de crescimento, eventualmente, nem tudo isso consegue ser amarrado bonitinho naquele primeiro momento zero ali, que existe a necessidade, mas é um time de liderança muito bacana, muito unido no sentido de construir para a perpetuidade, portanto, amarrar bem as pontas. Então, eu acho que não é exatamente caótico, mas com certeza intenso pelo ritmo. E aí, o que acontece, né? Eu acho que quando você está falando do impacto em atendimento, não tem como fugir de falar de algumas coisas, né? Impacto em atendimento. Você precisa ter, de novo, a questão dos dados para acompanhar bem o que está acontecendo. Então, lançou uma nova promoção. Puxa, teve um pico em referente a isso. Cara, testou uma nova versão do aplicativo. Opa, vem cá, não sei se deu tudo certo, porque começou mais gente a falar, por exemplo, tá? Supondo aqui, que não foi possível logar na conta. Então, você precisa dos dados para conseguir enxergar rápido esse reflexo, mas também tem uma questão que é fundamental, e eu acho que é o maior impacto de todos, Ian, que é nas pessoas. Porque a partir do momento que você tem tanta coisa acontecendo e você tem essa agenda de ficar cada vez melhor, cada vez mais eficiente, cada vez mais produtivo, existe um impacto claro nas pessoas de trabalhar num ambiente que está em constante mudança. Então, a questão é, eventualmente, tem perfis de pessoas, tem perfis de áreas de CX, nem todo mundo tem o perfil, tem o fit com esse tipo de dinâmica mais intensa de mudanças, com essa dinâmica mais intensa de crescimento. E aí é importante que aconteça uma série de questões. Primeiro, que você consiga deixar muito claro qual que é essa visão de futuro, como a área especificamente se conecta com a empresa, né? Como é que essa área consegue ajudar a empresa a crescer e como é que vai funcionar a dinâmica, a rotina de trabalho dali para frente. 2, seja possível ter cada vez mais canais importantes de comunicação, né? Comunicação em grupo, comunicação individual, one-on-ones, etc., para que você consiga sentir como as pessoas estão e você consiga explicar também esse contexto para as pessoas. Muitas vezes, né, eu posso atestar isso
não só especificamente daqui, mas dessas várias vivências, cara, esse contexto para as pessoas, do que está sendo construído, qual que é a importância disso que está sendo construído e aonde, né, como empresa, como área você quer chegar, ele é não só fundamental, mas ele é extremamente desafiador. A gente está falando com pessoas, né? Muitas vezes, quando você fala aí junto ao time de CX, é importante a gente olhar que o time de CX muitas vezes tem um perfil um pouco mais novo de pessoas, tanto novo de profissional, mas novo de pessoas também de idade. Então, você precisa ter aquele trabalho, precisa ter aquele cuidado de conseguir pegar um pouco mais na mão, explicar, entrar no detalhe, garantir que entendeu, né? E esclarecer ali todos os pontos para que as pessoas realmente entrem no barco ou possam até, de forma bastante consciente, de forma bastante clara, tomar a decisão e falar, olha, eventualmente, né, esse não é o contexto que eu quero, esse não é o momento que eu quero. E, por fim, juntando tudo isso, né, não só os dados, não só as pessoas, mas acho que tem um encontro importante, né, dentro dessas questões, que é como a gente está acompanhando a performance do time e quais condições a gente está dando, dado esse contexto e dado esses números, né, quais condições a gente está dando para que o time seja bem sucedido. Né? Essa é uma reflexão que eu vi uma vez, né, numa dessas startups. Eu lembro de um diretor questionando isso junto ao time, que é o quanto nós estávamos dando condições para que o time fosse bem sucedido. Né? E aí vem muito da reflexão que, assim, ok, eu fiz as comunicações, mas como está a performance da pessoa? Eu dei os processos, eu dei as políticas, eu dei o treinamento que ela precisa e o acompanhamento individualizado que ela também necessita para que ela seja bem sucedida? Então, esta reflexão e toda essa amarração ela é super importante para você conseguir absorver, para você conseguir minimizar um pouco o impacto dessa rotina bastante intensa que CX tem dentro de um contexto de startup. E aqui eu acho que, mais do que, de novo, né, especificamente a daqui, eu acho que o contexto de CX dentro de uma startup de rápido crescimento, ele é um contexto muito desafiador. Porque você precisa ser empático, mas empático quando processos mudam, quando políticas mudam. Nem todas as políticas vão dar todas as respostas positivas para os consumidores. Tem horas que, eventualmente, você tem que falar não. Tem horas que, eventualmente, um serviço ou com uma linha de atuação vai ser descontinuada, vai sofrer modificações e você vai ter que explicar isso para um consumidor que não necessariamente vai entender ou quer entender ali qual que é o impacto disso, que aquele serviço vai funcionar assim ou assado. E para que as pessoas tenham minimamente condições ali de funcionar bem, né, de performar bem, de se sentirem bem diante dessa vivência desafiadora, essas condições que eu falei de processos, políticas, treinamento, um acompanhamento de performance e uma boa comunicação, um bom canal de diálogo. Isso é extremamente complexo, isso é extremamente difícil de fazer, tá? Mas é algo extremamente necessário de estar aí no top 3 da agenda de qualquer gestor de CX, que é essa reflexão sobre o quanto eu estou dando condições para que meu time seja bem sucedido, mais do que simplesmente cobrar e falar, cara, a partir de agora você precisa resolver tantos casos por hora, ou a gente tem que chegar em tanto de C7. Faz super sentido, cara. No fim, o que eu pesquei aqui é tudo sobre pessoas, né? Quem segura o rojão é a galera que está ali respondendo o cliente no final, e não adianta só pedir para as pessoas terem empatia com o cliente final, cara. Você tem que ter primeiro empatia com elas, porque elas que vão fazer toda a diferença na qualidade do que está sendo feito, em garantir que as nossas métricas, que são importantes, estão sendo atendidas. Cara, Exatamente. animal. E é um contexto bastante complexo, porque eu acho que o fator humano em CX são pessoas com históricos de vida completamente diferentes, cabeças, mindsets completamente diferentes. É uma coisa que eu até faço o contraste de outras vidas, né, fazendo o contraste até da vivência em consultoria. Quando você olhava ali o time de consultoria, o mindset, o histórico, eles eram bastante parecidos. Tinha lá suas diferenças, etc., claro, mas eles eram bastante parecidos, né, bastante convergentes em algumas questões. Quando você fala do time de produto, também tem algumas coisas ali, alguns elementos em comum mais fortes, né, e a maneira ali, o jargão, a maneira como atua, etc. Você vê um pouco desse padrão em marketing também, e por aí vai. Quando você fala de CX, entretanto, a minha vivência mostra que esse é um time bastante, né, diferente uns dos outros. Então, não é que são times, é um time com uma identidade muito clara, pessoas muito parecidas. Pelo contrário, são pessoas bastante distintas, bastante únicas, e aí tem um trabalho enorme no sentido de, cara, como eu vou criar
essa visão compartilhada, como eu vou criar esse senso comum das pessoas, como eu vou conseguir cuidar dessas pessoas e balancear o cuidado com as pessoas, com direcionamento e com todo o compromisso, né, com toda a diretriz de entrega de resultados, de evolução da empresa e também da área. Pô, animal, cara. Muito bom essa dica. Gente, vale o ouro aqui. E dado que o Dani está pedindo, tá dando dicas, a gente está chegando no finalzinho aqui, Daniel, cara, eu vou te pedir uma dica aqui para a galera. Tem muita gente que escuta aqui que ainda não está no nível de maturidade que você descreveu, né? Em que ela consegue estar influenciando ainda as áreas. Cara, essa pessoa está ralando para manter minimamente as métricas ali, tá? Bombeiro, igual louco todos os dias. E ela está começando a se refletir, como é que eu consigo fazer essa transição, né? Qual que é o primeiro passo que eu devo dar? Muitas vezes os recursos são escassos, etc. Que dica que você dá para essa pessoa, dado tudo que você já viu, todas as empresas que você passou, né? Das pessoas que você já viu fazendo isso bem. Que dica que você dá aqui, Dani? Olha, a dica que eu posso dar, na verdade, é uma dica, algumas diquinhas embaixo, tá? Plural, que é o seguinte, esse momento de estruturação de CX, ele segue, de certa forma, um padrão. O timing, né, de toda essa mudança, né, de toda essa estruturação estar completo, se isso vai ser super profundo ou não, pode variar, claro. Né, varia de empresa, varia de apoio, varia de budget, de algumas condições de contorno. Mas existe um padrão, de certa forma, para passar. E qual que é esse padrão? Eu acho que, primeiro, né, comece pelas pessoas e pelos dados. As pessoas do seu time vão te dar o termômetro do que está pegando, o que está doendo, quais são os pontos ali que elas não sabem resolver, quais são os direcionamentos que elas estão precisando. Então, isso é fundamental. E a parte de dados também vai te permitir enxergar de cima e fazer o fato ficção, né? Então, olha, realmente temos um problema aqui, temos muitos atendimentos, temos vários consumidores insatisfeitos dentro dessa linha, a gente está gastando muito para resolver esses problemas, etc. Então, pessoas e dados são seu ponto de partida mais importante. Eu diria que muitas vezes as pessoas estão muito dispostas, né, quando você chega, né, numa função de liderança, as pessoas estão muito dispostas a acolher e compartilhar as percepções delas, então é importante que você tome um cuidado adicional, garanta que você tenha uma boa visão dos fatos e dados. Vá para a operação, vá conhecer, faça atendimento, não apenas converse com as pessoas e olhe os números frios, consolidados, faça atendimento, tenha essa imersão você mesmo também, tá? E eu acho que depois disso, Ian, quando a gente fala de estruturação, poucas coisas são mais prioritárias do que você ter um modelo de gestão. Poxa vida, Daniel, modelo de gestão, o que é isso? Cara, modelo de gestão nada mais é a maneira como você vai acompanhar os dados, você vai acompanhar ali com seus líderes, sejam eles supervisores, coordenadores, como é que tá, tirar o pulso, né, da semana a semana de como está a operação, o que funcionou bem, o que deixou de funcionar, como é que a gente está em relação ao nosso atingimento de metas, o que a gente tem de pontos para conversar com outros times, se eventualmente tem algum projeto que está rolando que a gente ou está puxando ou precisa participar e se plugar ali dentro do tema. Então, modelo de gestão é um detalhe que muitas vezes as pessoas colocam menos ênfase, menos atenção, menos carinho do que seria devido, e ele é absolutamente fundamental. Depois que você tem percepção, fatos e dados, o próximo passo é ter um bom modelo de gestão. Seja um modelo de gestão para o seu time, então o que você tem de one-on-ones, o que você tem ali de dailies, de weeklies com a sua equipe, como também quando você olha para fora e fala, cara, que governanças eu tenho com outras áreas, que tipo de reporte eu tenho para minha liderança e aonde é que eu estou colocando os meus pedidos de ajuda, estou colocando meus pontos de decisão. Eu diria que esse é o segundo momento fundamental. E eu diria que depois disso, né, conforme você vai expandindo esse leque, você precisa muito ter aí o binômio de processos e políticas. Porque não adianta nada você ter bons números, você entender e conhecer as suas pessoas, você ter um bom modelo de gestão, quando você não consegue cascatear, você não consegue garantir escalabilidade ali das direções e as definições que você está tomando. Então, cara, a partir de agora vamos resolver assim esse tipo de problema. Então, mais do que comunicar para as pessoas, isso é importante, mas mais do que só comunicar para as pessoas, gente, cadê o processo, cadê o passo a passo, cadê a política que todo mundo tem que ver e tem que consultar para garantir essa replicabilidade? Então, eu diria que para a galera que está ralando, né, a galera que está ali com restrição de tempo, restrição de orçamento, está num contexto desafiador, eu diria que esses são os 3 primeiros passos, os mais importantes, né, para se atentar. Conseguir conhecer, ouvir das pessoas as percepções, a partir dos dados, né, conseguir tirar o pulso, fazer o fato e ficção do que está acontecendo e quais são as coisas mais relevantes que estão acontecendo, afetando a área,
construir esse modelo de gestão, tanto para dentro, né, no direcionamento e acompanhamento do time, quanto para fora, na interface com outras áreas e também com as lideranças, né, lideranças executivas da companhia, e a partir daí você começa a ter uma agenda mais clara de quais processos eu tenho que mudar, quais políticas eu tenho que revisitar. Eu diria que esse é o início, né? E aí você vai construindo capital, né, intelectual, político, né, reputacional na companhia, vai construindo condições de puxar, dar os próximos passos, talvez um pouco mais ousados, um pouco mais disruptivos. Muito bom. Moçadinha, para quem não estava tomando nota, volta 4, 5 minutinhos aqui e vai anotando esses 3, 4 passos que o Daniel passou, contou aqui para a gente. Lembrando, tá, gente? Não é que você vai fazer tudo isso de uma vez e do dia para a noite vai estar melhor. Exato. Esses passos que ele passou são um processo. Vai fazer o primeiro, 2, 3, 4 semanas, segundo, mais um mesinho, 2. Você vai estar num lugar melhor ali se você seguir essa receitinha de bolo aqui maravilhosa do Daniel. Dani, cara, muito bom estar aqui contigo. Obrigado das dicas de ter dividido. Eu sempre estava muito curioso de como era o ambiente aí. Na Daqui é uma empresa que eu admiro muito. Você falou no meio ali, eu nem tinha me tocado, cara. É verdade, a empresa tem 2 anos. Que sinistro, que bizarro, cara. Parabéns aí de tudo que você está fazendo, você e toda a empresa. E, cara, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um prazer, super bacana estar aqui com vocês, compartilhando, contando essas histórias e causos. E vamos em frente, pessoal. Foi muito legal.